No nosso último encontro, nós comentamos a respeito dos cilindros hidráulicos. Hoje nós vamos comentar também a respeito de cilindros, só que de cilindros pneumáticos. Existem umas particularidades com relação aos dois cilindros. Os cilindros pneumáticos, a característica do trabalho é um pouco diferente das características de trabalho do cilindro hidráulico. Começa as diferenças a partir do fluido, né? Um usa óleo, o outro usa ar. Então, o fato de você usar óleo, por exemplo, os elementos de vedação são elementos diferentes entre os cilindros. O cilindro pneumático, normalmente, tem um valor mais baixo do que o cilindro hidráulico. Aí, como eu tinha falado, a questão da aplicação. Enquanto que um cilindro hidráulico ele trabalha com baixas repetições e velocidades também bem baixas, o cilindro pneumático não. O cilindro pneumático ele já trabalha com um número de repetições muito alto. Cada repetição, né, você tem uma velocidade de avanço e retorno também muito altos. Essa alta velocidade no cilindro pneumático, isso daí resulta numa questão da vida útil. Ele vai ter uma vida útil menor. Já um cilindro hidráulico, exatamente por conta do fluido, né, que o óleo é um fluido não compressível, você pode ter uma questão de posicionamento, né, de precisão no posicionamento maior em relação a um cilindro pneumático. O dimensionamento de um cilindro pneumático ele é idêntico ao cilindro hidráulico. Ele parte exatamente daqueles dois critérios: a força de trabalho, né, que ele vai exercer, e a pressão de trabalho também, a pressão que o sistema fornece. Aí na fórmula eles estão identificados a força por esse elemento FA e a pressão pela letra P. Então aqui você determina o que? Determina o diâmetro do cilindro. Então se nas contas você encontra um diâmetro, por exemplo, de 35 milímetros, diâmetro do êmbolo de 35 milímetros, você vai utilizar o de 40, você não vai utilizar o de 32. A força de avanço é a pressão vezes a área, que área é essa? É a área total aqui da seção transversal do êmbolo ou do cilindro. Já a força de retorno é a pressão vezes essa área aqui, mas só que é uma área de um anel, né? Um anel circular, onde você tem esse D maior, D maiúsculo, o diâmetro do cilindro ou o diâmetro do êmbolo, menos o diâmetro aqui, ó, da haste. Quando o cilindro possui uma mola, a força de avanço é o somatório da força de trabalho mais a força da mola, e a força da mola é definida como o deslocamento vezes a constante elástica da mola, onde esse deslocamento, nesse caso aí, é o pulso do cilindro. Aqui você tem um exemplo: encontrar o diâmetro apropriado de um cilindro capaz de exercer uma força teórica de 1.600 newtons, dispondo de uma pressão de trabalho de 6 bar. Então, 6 bar dá 0,6 newtons por milímetro quadrado. A área vai ser a força 1.600 dividido pela pressão. Então, isso daí resulta num cilindro de 58,2 milímetros. Quando você vai lá para a questão de encontrar no comércio o cilindro, você vai ter um cilindro com um diâmetro de 63 milímetros e, consequentemente, o diâmetro da haste de 20 milímetros. Então, um diâmetro com 63 milímetros de diâmetro dá 6 centímetros. Você pode achar que é pouco, mas quando se trata de cilindros pneumáticos é um cilindro já considerável. Aí entra na questão da vazão e do consumo de ar. Então, quem é que vai fornecer esse ar? Claro, o compressor. Por exemplo, um compressor ele pode ser dimensionado a partir do consumo médio por hora. Esse fator aí é baseado quando você está querendo dimensionar o compressor a partir de uma questão
de energia, consumo de energia elétrica, com o consumo de ar comprimido. Uma outra abordagem é a soma do consumo individual dos atuadores. Então, tudo isso daí é uma estimativa. Então vamos considerar esse atuador e o consumo de ar desse atuador no avanço é dado por essa fórmula, onde o P aqui relaciona a pressão em bar, diâmetro em milímetros e C o curso do pistão. Já o retorno, se você perceber, esse valor aqui ele é menor do que este aqui, o que resulta no consumo do retorno também menor. E você observa que esse consumo também é diretamente ligado, é diretamente proporcional ao valor da pressão de trabalho. Esse vezes 10 a sétima e esse 4,05 são fatores aqui para a questão de você encontrar o consumo aqui em litros. Né? Você tem a pressão em bar, o diâmetro em milímetros, certo? O C aqui é o curso também em milímetros, e o resultado aqui você vai encontrar em litros. Então, no segundo exemplo, calcular o consumo de um cilindro de duplação de 80 milímetros de diâmetro por 400 milímetros de curso. E o regime de 12 ciclos por minuto. Então, vamos lá. Para o avanço, né, substituindo os valores na fórmula, você tem uma pressão aqui, ó, P de 6 bar, está aqui. O diâmetro do cilindro de 80 milímetros está aqui, 80 ao quadrado. E o curso do cilindro de 400 milímetros. Então, o consumo de ar dá 13,91 litros para o avanço. Para o retorno, aplicando os valores, né? Se você tem um cilindro de 80 milímetros, então o diâmetro da haste, consequentemente, você vai ter um diâmetro da haste de 25 milímetros. Então, substituindo os valores aqui, fazendo as contas, você vai ter um consumo no retorno de 12,56 litros. Aí veja bem, isso daí é o consumo de ar para um avanço e o consumo de ar para o retorno. Então, isso daí é o quê? É um ciclo. Se você considera 12 ciclos por minuto, então você vai ter que somar esse com esse aqui e multiplicar por 12, certo? Então, aí tem, ó, para um ciclo se tem um volume de 26,47 litros, que é a soma, e para 12 ciclos há um consumo total de 317,69 litros por minuto. É um consumo altíssimo, mas é só a título de exemplo. No comércio, se você for procurar esses compressores mais comuns, ele é monofásico, por exemplo, uma tensão 220, deslocamento teórico de 283 litros por minuto. Você está vendo lá que o valor que a gente calculou foi 317, né, litros por minuto. Então, por exemplo, um compressor como esse aqui que você encontra no comércio, se for para um cilindro daquele, naquele regime de trabalho, ele não vai dar conta não. Não vai dar conta. Mas, novamente, aqui foi só a título de exemplo. Normalmente, os cilindros pneumáticos são cilindros pequenos e o consumo de ar é bem menor do que aquele valor que a gente colocou ali no exemplo. Pressão de operação máxima 10 bar, pressão de operação mínima 7 bar, potência do motor e o volume do reservatório. Na linha de saída aqui, logo na saída, ele vai ter uma pressão. Essa pressão vai variar, né? Mas aqui eu estou considerando que ela saia com 9 bar. Depois de um regulador de pressão, e você pode colocar um regulador de pressão. Essa pressão você pode regular para 5 bar, por exemplo. Né? Então ela vai ter uma pressão sempre constante aqui de 5 bar. Apesar de você ter um regulador de fluxo aqui que diz, ó, eu só quero que saia 2 litros por minuto.
certo? Então, mas aqui depois ele vai continuar com os mesmos 5 bar, apesar de você ter uma regulagem de vazão. Então, eu vou aplicar esses valores desse exemplo no programa, no FluidSim. Só lembrando que o FluidSim que eu vou utilizar agora é o FluidSim voltado para pneumática. Então, com o FluidSim pneumático aberto, eu vou iniciar um novo documento. Esse documento é para simular o exemplo que nós acabamos de calcular. Nele você tem um cilindro de 80 milímetros de diâmetro, um pulso de 400 milímetros, diâmetro da haste de 25 milímetros. A bomba deve fornecer 300 litros por minuto de vazão e a pressão do sistema ela é controlada a 6 bar. Então eu vou colocar inicialmente todos os elementos aqui. $300 por minuto. Seis bar. Um manômetro de verificação. Essa válvula vai simular o pressostato. O compressor deve fornecer 10 bar e um fluxo de 300 litros por minuto. Aqui eu vou colocar um volume de 8 litros. Essa marcação aqui diz que durante a simulação será mostrado a pressão e não o volume, a pressão. Que eu vou colocar aqui para mostrar o comportamento do reservatório durante a simulação. Aqui, ok, 2 cliques. Durante a simulação, eu vou apertar esse botão aqui no momento que o volume atingir, ou o reservatório atingir 10 bar, e vou religar, permitindo a passagem de ar até o reservatório no momento que atingir 7 bar. Observe que a pressão aqui ela vai se estabilizar em 6 bar, que é a pressão do sistema. E a pressão aqui ela continua subindo até atingir 10 bar. No momento que atingir 10 bar, eu paro de fornecer, simulando o pressostato. Agora eu vou colocar o cilindro para funcionar, consumindo a pressão que está aqui no reservatório. Observe que a pressão vai cair com o consumo de ar do cilindro. Liguei porque ele atingiu um valor abaixo de 7. E ele não consegue suprir por conta do tamanho do cilindro.